Olá, boa noite a todos. Desejo que todos estejam bem. Nós vamos dar continuidade à leitura do livro Voltei, ditado pelo Espírito Irmão Jacob e psicografado por Francisco Cândido Xavier. Nós vamos ver hoje o 6º capítulo, cujo título é A Passagem. Quantas vezes julguei que morrer constituísse mera libertação, que a alma, ao se desvencilhar dos laços carnais, voejaria em plena atmosfera usando as faculdades volitivas, de voar, né? Entretanto, se é fácil alijar, ou seja, se livrar do veículo físico, é muito difícil abandonar a velha morada do mundo. Posso hoje dizer que os elos morais são muito mais fortes que os liames da carne. E se o homem não se preparou convenientemente para a renúncia aos hábitos antigos e comodidades dos sentidos corporais, demorar-se-á preso ao mesmo campo de luta em que a veste de carne se decompõe e desaparece. E se esse homem complicou o destino, assumindo graves compromissos à frente dos semelhantes, através de ações criminosas, debater-se-á, chorará e reclamará embalde, porque as leis que mantêm coesos os astros do céu e as células da terra lhe determinam o encarceramento nas próprias criações inferiores. Se o bem salva e ilumina, o mal perde e obscurece. Livremo-nos do débito para que não venhamos a mergulhar no resgate laborioso e corrijamos o erro enquanto a hora é favorável, evitando a retificação muita vez dolorosa. Então, somente conseguiremos viver bem no plano espiritual se soubermos praticar as leis divinas que foram ensinadas e praticadas pelo Cristo. No livro O Consolador, ditado por Emmanuel e psicografado por Francisco Cândido Xavier, tem uma questão de número 220 que se trata da importância da prática dos ensinamentos do Cristo. O nosso Salvador não só ensinou, mas praticou os ensinamentos divinos, né? Ele provou que podemos vencer nossas limitações divinas. Então, vou ler a pergunta da questão 220. Há alguma diferença entre a crença e a iluminação? A resposta é: todos os homens da Terra, ainda os próprios materialistas, creem em alguma coisa. Todavia, são muito poucos os que se iluminam. O que crê apenas admite, mas o que se ilumina vibra e sente. O primeiro depende dos elementos externos, nos quais coloca o objeto da sua crença. O segundo é livre das influências exteriores, porque há bastante luz no seu próprio íntimo, de modo a vencer corajosamente nas provações a que foi conduzido no mundo. É por essa razão que os espiritistas sinceros devem compreender que não basta acreditar no fenômeno ou na veracidade da comunicação com o além, para que os seus sagrados deveres estejam totalmente cumpridos, pois a obrigação primordial é o esforço, o amor ao trabalho, a serenidade nas provas da vida, o sacrifício de si mesmo, de modo a entender plenamente a exemplificação de Jesus Cristo, buscando a sua luz divina para a execução de todos os trabalhos que lhes competem no mundo. Então, vemos nessa questão que acabamos de ouvir, chama a nossa atenção para o que é acreditar. Há aqueles que acreditam na vida eterna, acreditam em Deus, acreditam nos ensinamentos do Cristo, mas aquele que vivencia esses ensinamentos também sente e vibra ante essas verdades. Vivenciam essas leis divinas em seu íntimo e, portanto, não vacilam na fé em Deus e na sua prática dessas leis que cultiva o amor, a paz, o perdão e sabe que todos somos irmãos. Somos todos igualmente criados pelo Criador, com as mesmas potencialidades. Também Deus dá a liberdade para que nos conscientizemos
que somente a prática das leis divinas é que possibilitam a verdadeira vida, a paz, a consciência tranquila e a liberdade de escolha. Aqueles que fogem às leis ficam presos nas redes das amarguras e dificuldades, até que delas se liberte, reconhecendo e praticando o valor das leis divinas, as leis do bem. Estes conseguem vencer suas provas. Como Deus é misericordioso, dá oportunidade a todos, sem exceção. Agora vamos ver o segundo item desse texto. Na expectativa inquietante. Agora que me desembaraçara do corpo grosseiro, então restituído à terra-mãe comum das formas mortais, intrigava-me o próprio destino. Então agora ele estava liberto do corpo, né? Pois já havia desencarnado, né? Abandonamos o cemitério e, preocupado, reparei que Marta sorria afavelmente para mim. Bezerra e o irmão Andrade despediram-se com afetuoso abraço, declarando que nos esperariam dentro de 2 horas em determinado sítio fronteiro ao mar. Minha filha respondeu por mim, afirmando que não faltaríamos. Sozinhos agora, perguntou-me se não pretendia dizer adeus ao antigo ninho doméstico. Aqueci contente. Com que ansiedade tornei ao ambiente familiar. Contemplei enternecido tudo o que fora amontoado pela ternura das filhas em derredor das minhas necessidades de velho. E, de permeio com o pranto que me assomou abundante aos olhos, aí espalhei os meus pensamentos e votos de paz e reconhecimento. Visitei o núcleo de trabalho em que tantas vezes fora beneficiado pela graça divina, abracei espiritualmente alguns amigos e pus-me a caminho na direção da praia. A que destino me conduzia? Perguntava ela. Perguntava ele, né, a filha. Perguntava a filha. Desencarnado como me achava, por que motivo não me vinha à lembrança de súbito toda a trama de reminiscência do passado? Por que razão não me recordava da anterior libertação espiritual? Onde se localizaria minha nova habitação? Na região europeia em que eu reencarnara ou na zona americana em que fora servido pelas benditas oportunidades do serviço e da experiência? Marta assinalou-me a inquietude e recomendou-me paciência. Teria os problemas solucionados pouco a pouco. Em rápidos minutos alcançamos a praia. Para onde me dirigiria? Então vemos que, nesta parte do texto, o irmão Jacob, já livre totalmente do corpo físico, vai visitar o lar em que viveu com seus familiares e lá se emocionou e fez vibrações de paz e reconhecimento aos entes queridos que lá viviam, né? Visitou também o local que trabalhara, aprendeu, praticou e ensinou o Espiritismo e abraça amigos. Refere-se à Federação Espírita Brasileira, estabelecida no Rio de Janeiro, provavelmente não, é lá mesmo, né? Depois ele começou a pensar como seria o seu futuro após o desencarne. Em qual região ele estaria vivendo no plano espiritual? Onde seria abrigado no plano espiritual? Será que ficaria em algum lugar na altura da região europeia onde nasceu e cresceu? Ou estaria em alguma colônia ou cidade espiritual na área sobre a América, onde desenvolveu seu trabalho e encontrou o Espiritismo? Sabemos que há muitas colônias espirituais. A colônia Nosso Lar é um exemplo para termos noção do convívio dos desencarnados em um ambiente que foi criado e que possibilita o acolhimento de desencarnados, onde há trabalhos para manter a cidade, cuidar dos necessitados, e também há outras tarefas significativas na colônia e em outras regiões do plano espiritual. Por exemplo, grupos de trabalhadores de Nosso Lar descem
à superfície da Terra para auxiliar encarnados e desencarnados. E também resgatam desencarnados que estejam em dificuldades no plano espiritual. As colônias têm seus trabalhos específicos, sua constituição e organização. E o Sr. Jacob também queria saber como foi o desencarne dele na encarnação anterior, né? Em desencarne dele no anterior a este, né? Então ele tinha passado por um desencarne, o último, né? Mas ele queria ter uma noção do desencarne que ele teve na vida anterior. Mas provavelmente é ainda mais cedo para tantas recordações, né? Sabemos disso no livro Nosso Lar também. A dona Laura relata que ela e o marido tiveram a oportunidade de rever várias encarnações anteriores para que se identificassem as provas pelas quais precisariam passar para resgatar seus débitos. Mas, ao que tudo indica, não é permitido recordar o passado sem uma causa, um motivo sério. Embora mesmo encarnados possam recordar de um fato ou outro de uma vida anterior, mas só acontece se for por um bom motivo, para que saiba fazer as melhores escolhas na vida. Agora vamos ver um outro após o texto, né, de um novo subtítulo, Entre Companheiros. Em meia hora congregava-se ao nosso lado reduzida assembleia. Espíritos protetores traziam outras criaturas tão necessitadas de assistência quanto eu mesmo. Esclareceu-me Marta que outros desencarnados carentes de amparo se reuniam aí esperando também oportunidade de se ausentarem dos círculos terrenos. Admirado, notei-lhes o abatimento, o cansaço. Exceção de dois dos 15 convalescentes da morte que se aglomeravam junto de mim, sob o patrocínio de amigos abnegados. Mostravam eles o olhar vitrificado e se movimentavam maquinalmente, orientados pelos benfeitores. Acredito que, por minha vez, não revelava aspecto exterior mais atraente, todavia, não perdera a faculdade de analisar a situação. Podia conversar à vontade e mesmo confortar um deles, dos de melhor posição psíquica, que simpatizou comigo à primeira vista. O irmão Andrade, novamente conosco, notificou-me, delicado, que nem todos os socorridos se haviam desencarnado na véspera. Alguns permaneciam liberados desde alguns dias, mas não se apresentavam condições de seguir adiante, senão naquela noite formosa e pacífica. Asseverou que não era fácil abandonar sozinho, sem maior experiência da espiritualidade superior, o domicílio dos homens. Inumeráveis entidades inferiores cercam os recém-libertos, tentando realgemá-los às sensações do plano físico. Não seria justo expor amigos bem-intencionados a semelhantes ataques, e por isso se formavam extensos cordões de vigilância. Disse-me que os pensamentos desordenados de milhões de pessoas encarnadas e desencarnadas do ambiente humano criam verdadeiros campos de imantação, aos quais não se subtrai a alma facilmente. Acentuou que a nossa retirada, em perigosa circunstância qual aquela, em que a expedição conduzia alguns irmãos quase inconscientes, se realizaria com mais êxito sobre o campo ou sobre as águas. A atmosfera ao redor desses elementos é mais simples, mais natural. Então, vemos nesse parágrafo que, mesmo com o auxílio desses espíritos amorosos que acolhem desencarnados para encaminhá-los a algum ambiente adequado, como uma colônia espiritual, um dos motivos dos espíritos trabalhadores do bem acompanham desencarnados que atravessam o espaço para chegar ao seu abrigo,
um lugar de convivência, porque correm riscos de se perderem no caminho pelas influências de espíritos de baixo padrão vibratório e também porque encarnados vibram pensamentos difíceis que criam dificuldades para atravessarem o espaço. As vibrações, né, difíceis prejudica a volitar no espaço. Esses espíritos infelizes procuram prejudicar aqueles que têm méritos para serem acolhidos numa colônia espiritual. Eles querem subjugar esses desencarnados, daí o motivo pelo qual os espíritos esclarecidos e com competências para ampará-los até o abrigo deles, ao local de acolhimento deles. Continuando a leitura. Tive a impressão de que Bezerra era o supervisor da viagem. Organizou os grupos, distribuiu instruções e estimulava-nos, vigoroso e otimista, um a um. Aproximou-se de mim e informou que a primeira jornada dos que se desenfaixavam da carne exige providências que lhes garantam a tranquilidade, fazendo-me sentir que ainda nos demoraríamos um tanto, aguardando uma professora de bairro distante. Escoaram-se alguns minutos e respeitável senhora, ladeada por 2 benfeitores, acercou-se de nós. Reconheci-lhe a elevação pela invejável serenidade. Formosa alegria pairava-lhe ao semblante calmo. Saudou-nos a todos, simpática e feliz. De todos nós, os recém-desencarnados que ali nos reuníamos, era a única de cujo peito irradiava luz. Identifiquei-lhe a humildade cristã. A evidente superioridade que a distanciava de nós parecia afligi-la, tal a modéstia que lhe transparecia das atitudes. Bezerra cumprimentou-a, bondoso, e confesso que, reparando aquela mulher de maneiras simples e afáveis, emitindo luminosidade sublime, inopinado sentimento de inveja me assaltou o coração. Marta, todavia, lançou-me olhar de branda reprimenda, a filha dele, né? Aquietei-me de pronto, ponderando os sacrifícios a que fora, por certo, conduzida a bem-aventurada criatura, que me impressionava tão fortemente para conquistar o precioso atributo. Dono de enorme cabedal de informações sobre os maléficos efeitos da emissão mental menos digna, busquei a recuperação própria, reconciliando-me, apressado comigo mesmo, em face da veneranda educadora, cuja superioridade quase me feriu. Rearticulei as ideias do bem, dando-lhe curso intenso na atividade interior. Minha filha sorriu, aprovando-me em silêncio. Então, neste trecho, o senhor Jacob ficou admirado de ver esse espírito feminino com o coração apresentando uma iluminação radiante. Isso é reflexo do padrão vibratório, indicando o grau evolutivo dela. Mas também o espírito nem sempre apresenta seu padrão de vibratório através dessa irradiação luminosa. Esse ponto luminoso na altura do coração é o chamado centro cardíaco, mas há outros centros de força também conhecidos como chakras. Agora vamos ver o próximo item, cujo título é O Aviso de Bezerra. Tão preparados quanto possível para a marcha, Bezerra tomou a palavra conselheiral, dando-nos a conhecer os percalços do caminho. Não posso reproduzir-lhe as observações ao pé da letra, mas o grande benfeitor anunciou que nos aguardariam surpresas dolorosas, na hipótese de não sabermos manter serenidade e desapego. À exceção da irmã, que a nós se reunira por último, não detínhamos o poder da irradiação luminosa, condição de garantia ao êxito da defensiva contra qualquer assédio das trevas.
estávamos quase todos, os recém-libertos do corpo, desprevenidos quanto a semelhante recurso e distraídos da preparação interior, não obstante a amplitude de nossa confiança em Deus. Poderíamos assim cair em sintonia com as forças da ignorância inimigas do bem. Conservávamo-nos sob a custódia de elevados benfeitores que se interessavam por nós e por nossos destinos. Todavia, se manifestáramos certo esforço no serviço da crença religiosa, fôramos mais apaixonados pela ideia elevada que propriamente realizadores dela no mundo. Achávamo-nos agora num campo diferente de matéria, onde só os conquistadores de si mesmos, no supremo bem ao próximo, guardavam posição de realce e domínio. Enquanto no plano carnal poderíamos gastar a sagrada força da vida, lisonjeando os prazeres da plenitude física, esquecidos de exercitar as energias internas. Aqui, porém, éramos obrigados a reajustar apressadamente o cabedal de nossos recursos íntimos, centralizando-os na sublimação da vida, em face do porvir, que se não quiséssemos dilatar a permanência nos círculos inferiores, acentuando qualidades menos dignas. A jornada, pois, representava a primeira experiência importante para nós, reclamando a nossa determinação de prosseguir para o alto, com o máximo desprendimento da velha estrada de lutas que abandonávamos. De outro modo, provavelmente seríamos colhidos por emoções negativas, inclinado-nos para o retorno. A advertência de Bezerra calou fundamente em todos nós que o ouvíamos, guardando noção daquela hora grave. Reparando que era grande o número dos que ali se mantinham como que narcotizados, indaguei de Marta, em tom discreto, como se comportariam eles ante o severo aviso, informando-me a filha de que diversos dos irmãos em traumatismo psíquico despertariam em breves instantes, tanto quanto lhes fosse possível, e que, no fundo, cada qual registrava a advertência a seu modo, segundo lhes permitia a capacidade de entendimento, ainda mesmo considerando a posição de semi-inconsciência em que se achavam. Pretendia formular ligeiro inquérito com respeito à irradiação luminosa a que Bezerra se referira, mas Marta me pediu bondosa deixasse as perguntas para depois. Vamos agora ao próximo capítulo, cujo título, outra parte do texto, cujo título é A Partida. Em breves minutos encontrávamos-nos prontos. O irmão Andrade e Marta sustentavam-me com os braços lado a lado. Outros grupos se formaram. Os recém-desencarnados, como ocorria, mostravam-se amparados, um a um, por amigos espirituais, acreditando eu que estes constituíam 2/3 de nossa expedição. Então, nós vemos aqui que há o dobro do número de espíritos auxiliadores em relação aos que estavam sendo acolhidos na espiritualidade maior. Continuando a leitura. A capacidade de volitar está intimamente associada à força mental, porque após sentida oração do supervisor, começamos a flutuar acima do solo, guardando comigo a nítida impressão de que o vigoroso pensamento de Bezerra nos comandava. Então, Dr. Bezerra certamente pode auxiliar os desencarnados acolhidos a flutuarem no ar até chegarem ao devido lugar onde seriam acolhidos. Continuando a leitura.
O poder da individualidade evoluída e aperfeiçoada nos cometimentos espirituais deve assemelhar-se, de alguma sorte, ao do dínamo gerador em eletricidade, porque assinalava em mim, de modo inequívoco, o impulso determinante do orientador que ia à frente. Não seguíamos em cordão contínuo, mas em grupos de 2, 3 e 4, unidos uns aos outros. Apesar do abatimento, não quis perder o novo espetáculo. Em breves minutos tínhamos as águas sob os pés, elevando-nos vagarosamente à maneira de peixes humanos no mar aéreo. Observação estranha. Julguei que pudesse continuar vendo edifícios e arvoredos, rios e oceanos, embora o véu noturno, como se contemplasse o solo planetário da janela de um avião comum. Todavia, a sombra embaixo se fazia assustadoramente mais depressa. Melhor dizendo, todavia, a sombra embaixo se fazia assustadoramente mais espessa. Continuando a leitura, indaguei do irmão Andrade sobre a origem do fenômeno, afirmando-me ele que a esfera carnal permanece cercada por vasta condensação das energias inferiores diariamente libertadas pela maioria das inteligências encarnadas, assim como a aranha vive enredada na própria teia, e que, de mais alto, com a visão de quem já dispunha, poderia ver o material escuro a rodear a moradia dos homens. Então, eles estavam mais elevados e viam, né, uma massa, né, escura que era resultado das vibrações negativas das pessoas encarnadas. Então vemos que nesse parágrafo que o planeta Terra é de fato um plano de provas e expiações, senão não haveria tanta condensação de energias inferiores que chegam a obscurecer, né, a região da moradia dos encarnados do planeta, né, no teto, né, assim acima, melhor dizendo. Isto é, visto pelos desencarnados em planos mais altos da região da nossa atmosfera e que conseguem ver, né? Continuando a leitura, quando perguntei se aconteceria o mesmo caso partíssemos durante o dia, informou: não. Qual acontece entre os homens, animais e árvores, há também um movimento de respiração para o mundo. Durante o dia, o hemisfério iluminado absorve as energias positivas e fecundantes do Sol, que bombardeia pacificamente as criações da natureza e do homem, afeiçoando-as ao abençoado trabalho evolutivo. Mas, à noite, o hemisfério sombrio, magnetizado pelo influxo absorvente da Lua, expele as vibrações psíquicas retidas no trabalho diurno, envolvendo principalmente os círculos de manifestação da atividade humana. O quadro de emissão dessa substância é, portanto, diferente sobre a cidade, sobre o campo ou sobre o mar. Nos polos do planeta permanece o gelo, simbolizando a negação desse movimento. Mais tarde, observará você que as mesmas leis que controlam o fluxo e o refluxo do oceano influenciam igualmente no psiquismo das criaturas. Recordei as páginas de André Luiz narrando a vida além-túmulo e tentei alongar a curiosidade sadia que chegava a vencer minhas impressões de abatimento, mas o delicado amigo aconselhou-me silêncio e oração, à face da expectativa inquietante, naquela hora difícil de nosso retorno à vida espiritual. E assim finalizamos o nosso capítulo de hoje, né? Esse capítulo 6, que nos esclarece muito sobre essa passagem do espírito, né, desencarnado, que é levado para alguma colônia
com o auxílio de outros espíritos mais evoluídos para dar suporte a eles, né? E não se perderem pelas influências de espíritos difíceis, né? Que querem colocar os outros a se perderem também, como eles. E outras coisas mais que vimos, né? Que tenhamos uma boa semana.